Durante anos, o nome Elisa Samúdio foi lembrado como sinônimo de mistério, dor e injustiça. A jovem, que desapareceu em circunstâncias chocantes, havia sido dada como morta pelas autoridades e pela imprensa. Mas tudo mudou numa manhã silenciosa de domingo, quando o jornalista Léo Dias, ao vivo em seu programa especial, revelou que tinha em mãos uma gravação inédita que poderia mudar para sempre a história do Brasil. O conteúdo do vídeo era devastador, desconcertante e absolutamente impossível de ignorar. Elisa estava viva e não estava mais disposta a se esconder. A gravação, com pouco mais de 10 minutos, foi exibida em cadeia nacional. Gravada de forma caseira, ela mostrava uma mulher abatida, de olhar cansado, mas com uma voz segura e decidida. Ela começava dizendo: "Se você está assistindo isso, é porque eu finalmente consegui sair." A seguir, se apresentava: "Meu nome é Elisa Samúdio. E sim, eu estou viva. Mas nunca por vontade própria." O Brasil inteiro parou para ouvir o que viria a seguir. O país estava prestes a mergulhar em uma verdade mais profunda e assustadora do que qualquer teoria já levantada. Elisa relatava que desde o início tudo foi planejado. Seu desaparecimento não foi resultado de um crime passional, mas sim parte de uma operação silenciosa, financiada por pessoas muito influentes. Segundo ela, os mesmos que supostamente queriam sua morte, perceberam que eliminá-la fisicamente causaria mais problemas do que resoluções. A solução encontrada foi uma alternativa perversa: apagá-la da sociedade, mantê-la viva, mas calada. Um exílio forçado, sustentado por dinheiro, chantagens e medo. No vídeo, Elisa dizia que ficou anos em um sítio afastado, no interior de outro país sul-americano, cercada por seguranças que não a deixavam sair. O local era isolado, sem sinal de telefone, sem internet e com controle absoluto de suas ações. Tudo o que sabia sobre o mundo vinha de jornais censurados e recortes de revistas entregues periodicamente. Ela não sabia como estava o filho, não tinha ideia do tempo que se passava com exatidão e era constantemente medicada. Mas o trecho que mais chocou os brasileiros foi quando ela revelou os nomes dos responsáveis por esse plano sombrio. Um ex-dirigente de futebol, que na época era muito próximo do principal acusado no caso, teria sido o idealizador da farsa. Junto a ele, estariam empresários influentes do ramo esportivo e até um ex-político, que à época era responsável por um setor da segurança pública. Eles se reuniram para garantir que Elisa sumisse sem deixar rastros, não por crueldade pura, mas para evitar que ela revelasse segredos comprometedores sobre envolvimentos que iam muito além de um simples relacionamento com um jogador de futebol. Segundo Elisa, o maior segredo que ela guardava era a existência de documentos e conversas comprometedoras entre membros dessa rede de poder e traficantes internacionais. Ela afirmava que, sem querer, havia presenciado uma transação milionária durante uma viagem ao exterior com o jogador. A partir daquele momento, sua vida virou alvo de vigilância. Quando decidiu denunciar os abusos que sofria, eles agiram rapidamente, forjando uma operação que fingia sua morte enquanto a mantinham enclausurada. Léo Dias explicou que a gravação foi entregue a ele por um ex-funcionário de um desses empresários, que teria se arrependido após anos em silêncio. O homem, que teve sua identidade preservada, disse que Elisa conseguiu escapar com a ajuda de uma nova aliada, uma enfermeira contratada para cuidar de sua saúde. Essa mulher, identificada apenas como Clara, teve compaixão de Elisa e arquitetou um plano de fuga cinematográfico. Elas fugiram em uma madrugada chuvosa, usando rotas fluviais e documentos falsos, até conseguirem chegar a um lugar seguro. Após a fuga, Elisa permaneceu escondida por mais de 2 anos, planejando como revelar a verdade sem colocar sua vida em risco novamente. Foi durante esse período que ela gravou o vídeo que agora vinha à tona. "Não estou fazendo isso por mim. Já perdi tudo. Estou fazendo isso pelo meu filho, pela minha mãe e por todas as pessoas que foram enganadas", dizia ela, com lágrimas nos olhos. A repercussão da gravação foi imediata. Autoridades foram pressionadas por toda a população a reabrir o caso. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio, choque e revolta. A hashtag Elisa está viva ficou em primeiro lugar nos trending topics mundiais durante 3 dias seguidos. Famosos, jornalistas e até políticos passaram a se manifestar exigindo justiça e respostas rápidas sobre quem realmente esteve envolvido na farsa que durou tantos anos. Entrevistas antigas, depoimentos suspeitos e investigações arquivadas foram reexaminadas.
De repente, nomes antes esquecidos começaram a ressurgir, e ligações entre empresários e figuras públicas vieram à tona. A teia de silêncio construída por mais de uma década estava se desfazendo, e a verdade começava a emergir, ainda que lentamente. Enquanto isso, Elisa foi localizada pelas autoridades internacionais e passou a receber proteção da Interpol. Segundo informações exclusivas divulgadas por Léo Dias, ela estava em um país europeu, aguardando garantias de segurança para retornar ao Brasil e prestar depoimento. Um esquema especial de proteção a testemunhas foi ativado, tamanho o grau de ameaça à sua integridade física. Em trechos adicionais da gravação, que não haviam sido exibidos inicialmente, Elisa mostra documentos que havia escondido em uma caixa metálica enterrada no sítio onde ficou presa. Nesses papéis, aparecem nomes, assinaturas, movimentações bancárias e até conversas transcritas entre os envolvidos no esquema. Um dos documentos mostrava transferências de altíssimo valor para uma conta no exterior vinculada a um dos acusados. O conteúdo era tão comprometedor que o Ministério Público imediatamente solicitou a prisão preventiva de 2 empresários e um ex-policial. As prisões ocorreram de madrugada, sob forte esquema de sigilo, e chocaram o país pela rapidez e pela influência dos envolvidos. Era apenas o começo de um escândalo que prometia virar o Brasil de cabeça para baixo. Enquanto a justiça começava a agir, a opinião pública seguia em comoção. Elisa havia deixado de ser apenas um nome ligado a uma tragédia. Agora, ela era símbolo de resistência, coragem e verdade. Sua história deixou de ser apenas sobre o passado e passou a inspirar debates sobre o poder, o silêncio e a manipulação da verdade. O vídeo também provocou ondas de choque em veículos da mídia que haviam, no passado, reforçado a versão oficial do caso. Jornais e emissoras passaram a publicar notas de retratação, reconhecendo que foram induzidos ao erro ou pressionados a não investigar mais profundamente. A mãe de Elisa, em pronunciamento emocionado, agradeceu ao jornalista por ter revelado a gravação. Durante todos esses anos, eu dizia que sentia minha filha viva. E agora, a verdade apareceu. Eu só quero abraçá-la de novo, disse ela, às lágrimas. O reencontro entre as duas passou a ser o momento mais aguardado do país. Ao final da exibição, Léo Dias prometeu mais revelações. Disse que Elisa havia feito outras gravações, com nomes ainda mais pesados e que, caso algo acontecesse com ela ou com ele, o material seria divulgado automaticamente. Não há mais como calar essa história. Ela venceu. A verdade venceu, concluiu ele. O caso também reacendeu discussões sobre outros desaparecimentos no país que nunca foram resolvidos. Diversas famílias se sentiram encorajadas a cobrar das autoridades investigações mais sérias e menos influenciadas por interesses ocultos. Enquanto isso, os advogados dos envolvidos começaram a montar uma estratégia de defesa desesperada. Negavam as acusações, alegavam armação e tentavam desqualificar a autenticidade da gravação. Mas as provas estavam se acumulando, e a opinião pública não parecia disposta a esquecer ou perdoar. A história de Elisa Samúdio estava sendo reescrita diante dos olhos do mundo. Não mais como a jovem que desapareceu tragicamente, mas como a mulher que sobreviveu à sombra, rompeu o silêncio e escancarou os bastidores de um dos maiores esquemas de manipulação da história recente. Enquanto a justiça dava seus primeiros passos, Elisa permanecia sob proteção extrema, em um local não divulgado nem mesmo às autoridades brasileiras. Seu retorno ao país estava sendo tratado como questão de segurança nacional, e cada movimento era calculado com minúcia. A pressão do público era imensa, mas a prioridade era garantir que, desta vez, ela não fosse silenciada. Os bastidores do governo, da polícia e da imprensa se agitavam como formigueiros prestes a entrar em colapso. A repercussão internacional fez com que o caso extrapolasse as fronteiras do Brasil. Jornais como The Guardian e The New York Times passaram a cobrir a história de Elisa como exemplo de sobrevivência e de denúncia contra sistemas que operam acima da lei. Documentaristas e plataformas de streaming começaram a disputar os direitos de contar sua trajetória em forma de série. Mas o mais importante ainda estava por vir: a segunda gravação. 3 dias após a primeira bomba, Léo Dias revelou a existência de um segundo vídeo, gravado por Elisa poucos dias após sua fuga. Nele, ela aparecia com a aparência um pouco mais tranquila, em um local fechado e seguro. Mas o conteúdo era ainda mais chocante. Com uma pasta nas mãos, ela detalhava como a rede de proteção que a manteve escondida operava. Era uma organização. Tudo tinha função.
Quem vigiava, quem pagava, quem controlava minha medicação e quem fazia relatórios sobre mim. O que mais assustou foi a revelação de que parte da imprensa havia sido cooptada. Segundo Elisa, 2 jornalistas famosos receberam quantias generosas para não aprofundarem as investigações sobre o caso. Um deles teria recebido mais de R$500 mil para virar a página e sugerir que Elisa havia sido apenas uma vítima de si mesma. A indignação pública cresceu ainda mais, com exigências por investigações dentro da própria mídia. Elisa também revelou que, durante os anos de cativeiro, foi obrigada a escrever cartas falsas, supostamente de arrependimento, que seriam usadas caso algum novo escândalo surgisse. Eles queriam mostrar que eu me afastei por vontade própria, que estava em paz. Mas não existia paz. Existia vigilância. Existia controle. As cartas estavam guardadas em envelopes com datas específicas, prontas para serem publicadas caso o acordo viesse à tona antes da hora. Enquanto os documentos eram analisados por peritos, novas prisões foram solicitadas. Um ex-secretário da Segurança Pública foi intimado a depor e, sob pressão, confirmou que recebeu ordens para encerrar tudo rapidamente na época do desaparecimento. Era para limpar. Fazer parecer resolvido. E foi o que fizemos, confessou em delação gravada. O efeito dominó estava em pleno funcionamento. Nas redes sociais, grupos de apoio surgiram aos montes. Mulheres que passaram por experiências de silenciamento ou violência criaram movimentos pedindo justiça não só por Elisa, mas por todas que foram esquecidas. O rosto dela estampava murais, camisetas e protestos. O país finalmente se unia por uma causa que, por muitos anos, foi tratada como mero escândalo passageiro. Diante da pressão popular, o presidente da República fez um pronunciamento oficial. Em rede nacional, declarou que nenhum brasileiro ou brasileira será esquecido pela justiça e prometeu que o caso seria tratado com máxima prioridade. Mas nos bastidores, rumores indicavam que o próprio governo estava tentando blindar alguns dos nomes citados nas gravações. A podridão era mais profunda do que se imaginava. Léo Dias, agora sob escolta armada, relatava em entrevistas que estava sendo seguido. Seu carro foi alvo de sabotagem em uma estrada de acesso restrito e sua equipe de produção recebeu ameaças anônimas. Ainda assim, o jornalista garantiu que não recuaria. Se tentarem me calar, vão ter que lidar com o peso da opinião pública. Eu não estou sozinho, declarou em tom desafiador. O terceiro vídeo estava previsto para ser exibido no domingo seguinte. Segundo fontes próximas à produção, esse seria o mais comprometedor de todos. Nele, Elisa traria áudios gravados secretamente com alguns dos envolvidos enquanto ainda estava confinada. As gravações revelariam o nível de intimidade e de desrespeito com que sua vida era tratada. Ela só vai sair daqui morta ou muito velha para falar, dizia uma das vozes captadas. Especialistas começaram a avaliar o impacto jurídico das declarações. Alguns alegavam que o processo anterior precisaria ser completamente anulado e refeito, o que abriria espaço para novas prisões e condenações. Outros defendiam que a reabertura total do caso era essencial para garantir justiça. Mas todos concordavam em uma coisa: o caso Elisa Samúdio se tornará um divisor de águas no sistema jurídico e na imprensa brasileira. A figura do ex-jogador voltou à tona. Embora já tivesse cumprido parte de sua pena e levado uma vida normal após a prisão, agora ele era novamente investigado. A procuradoria suspeitava que ele soubesse do acordo e teria se beneficiado diretamente do desaparecimento forçado de Elisa. Advogados de defesa negaram, mas os documentos mostravam transações suspeitas entre ele e um dos empresários citados. O público começou a clamar por um encontro entre Elisa e seu filho, que agora era adolescente. Milhares de mensagens pediam que a justiça permitisse, o mais rápido possível, que mãe e filho se reencontrassem. Fontes próximas afirmaram que Elisa chorou ao ver uma imagem recente do menino. Meu bebê cresceu sem mim. Eles tiraram tudo de mim. Mas não vão tirar mais nada, disse ela, em uma das gravações. As grandes redes de televisão começaram a disputar os direitos de exibir entrevistas exclusivas. Mas Elisa, por enquanto, recusou todas. Ela afirmou que quer primeiro garantir que todas as provas sejam entregues em segurança, que os culpados sejam presos e que sua segurança e a de sua família estejam 100% asseguradas. Só depois, disse ela, pensará em contar sua história ao vivo.
Enquanto isso, uma CPI foi oficialmente instalada no Senado para investigar a rede que teria acobertado o desaparecimento. Parlamentares prometeram convocar os empresários citados, os jornalistas envolvidos e até ex-membros da polícia. O clima no Congresso era de tensão. Muitos sabiam que, se as investigações fossem a fundo, nomes poderosos cairiam. Documentos revelados por Léo Dias mostraram que o plano de esconder Elisa começou antes mesmo de ela prestar queixa contra o ex-jogador. Eles já sabiam que ela poderia causar problemas e estavam um passo à frente. Até mesmo psicólogos foram contratados para analisar seu perfil e traçar estratégias de manipulação. A frieza e o cálculo dos envolvidos deixaram o país horrorizado. Enquanto isso, Elisa fazia uma promessa ao povo brasileiro: eu não vou mais me calar. Passei anos trancada em silêncio, mas agora tenho voz. E vou usá-la até o fim. Essa frase viralizou em todos os cantos da internet e se tornou símbolo de uma nova era de denúncia e resistência. Milhares de mulheres passaram a denunciar crimes e silenciamentos após o reaparecimento de Elisa. Ela se tornou símbolo de coragem, de resistência e de verdade. Sua imagem, antes ligada a um escândalo, agora representava luta e esperança. A verdade, como Elisa dizia no final do vídeo, pode demorar, pode sangrar, mas sempre encontra um jeito de aparecer. E agora, ela estava aparecendo com toda a força, disposta a arrastar junto todos aqueles que um dia tentaram enterrá-la viva.